Com a palavra, o senador Zezé Perrella. 5 minutos, senador. Professora Janaína, primeiro eu gostaria de parabenizá-la. A senhora acho que deu uma aula para todos nós aqui, né? Obviamente, eu quero pedir... As pessoas falaram aí em nome do Senado, que a senhora agrediu o Senado. Eu acho que 5 pessoas talvez tenham se sentido agredidas aqui, não nós, a maioria dos senadores. E quero dizer para Vossa Senhoria, doutora Janaína, se a senhora prestou um serviço e ganhou 45 mil, não é? A senhora vive disso, é do seu trabalho. Estão querendo agora falar como se a senhora tivesse cometido um crime. Fez um parecer e cobrou 45 mil. Pior é quem cobra 700 mil para fazer palestra que nunca fez. E nós sabemos de que eu estou falando, não é? Então esse pessoal é assim, é o desespero de perder o poder. Eu acho que o Brasil passou a dever muito para a senhora, doutora Janaína. Eu costumo chamá-la de Sérgio Moro de saias. Nós precisamos de mais gente assim, com essa coragem, com essa determinação, não é? Com essa visão e com esse conhecimento. Com todo o respeito que eu tenho a todos os meus pares aqui, os senadores da oposição, que eu tenho realmente amizade com eles e até entendo a oposição e respeito. Nunca discuti com eles essas coisas aqui. Agora, a sorte deles, do pessoal que está no governo, é que essas denúncias se limitaram até agora somente às pedaladas. Isso não é nada perto da roubalheira que existe na Petrobras e outras coisas por aí. Se nós formos discutir aqui os assuntos da Petrobras, né, é de estarrecer. O impeachment vai acontecer, não é por causa das pedaladas, não. O impeachment é um processo também político, nós sabemos. O Collor caiu por causa de um Fiat Elba e depois foi até absolvido e tal, não devolveram o cargo para ele, mas enfim, eu nunca vi tantos motivos para o impeachment. É estarrecedor. Eu queria saber, se nós estivéssemos discutindo aqui a roubalheira da Petrobras, como é que esse pessoal ia fazer para defender? Um Pedro Barusco, não é? Enfim, essa quadrilha toda. O Zelado e todos eles mais que devolveram foi milhões de... E ninguém fala, eles não falam disso. Não falam disso, né? O marqueteiro da presidente está preso, minha gente. O maior empreiteiro do Brasil está preso há quase um ano. Por que ele está preso? Por corrupção e conchave, com essa turma que nos governa. Isso não é motivo suficiente para o impeachment, se não for, pelo amor de Deus. Nós somos todos criancinhas. A Dilma vai cair, aliás, vai cair não, já caiu. Já caiu, é só uma questão agora de dias. Porque esse é o sentimento do povo brasileiro. E nós temos que saber captar o sentimento do povo de 90% da população do Brasil. Agora estão falando em eleição direta, né? A própria Dilma já está ensaiando falar isso, sabendo que isso não cabe na Constituição. Isso sim é inconstitucional, falar em eleições diretas agora, né? Nós temos que dar força para o Michel. Estão falando do Michel Temer. O Michel é um constitucionalista com mais de 300 livros vendidos, 3 vezes presidente da Câmara. Desculpa, não, mais de 300 mil livros vendidos. 300 mil, né, vendidos, escritos eu nem sei quantos foram. E foi presidente da Câmara por 3 vezes. E estão dizendo que ele não está preparado, não é? Que não tem condição de ser presidente do Brasil. Chamando ele de golpista, quando o trataram como o garçom do Planalto esses anos todos, sem a menor consideração. Né? Mas parabéns pela coragem que a senhora teve. Eu não tenho muita pergunta a fazer, vou fazer só uma. Na sua opinião, a Dilma tinha conhecimento, enquanto presidente do Conselho da Petrobras, das operações de Passadina, na sua opinião? Obrigadíssimo, senhor senador, doutor Zezé Perrella, pelas considerações. Quando eu falo em Passadina, na denúncia, eu até deixo claro que eu não estou acusando a presidente por Passadina, porque a Passadina, sim, é anterior ao momento em que ela virou presidente da República. Então, eu deixo isso claro. Mas eu descrevo Passadina porque eu entendo que Passadina mostra o contexto. Quando eclodiu Passadina, todo mundo falou, poxa, mas é um problema de uma cláusula. Nossa, mas ela se diz tão especialista em energia, né? E como é que ela deixou isso passar? Então, criou na nação o sentimento de que foi um erro sobre uma cláusula.
Porém, quando tudo começa a ser desvendado, fica evidente que ela sabia sim e que ela sempre soube. O Youssef, que fez a delação no âmbito da Lava Jato, diz isso lá atrás. Nós juntamos a delação de Youssef, não por aditamento, hein? Está juntada desde a primeira. Passou pelo Supremo, a delação foi referendada. Posteriormente, teve a delação do senador Delcídio dizendo que a presidente sempre soube. Eu pedi para anexar, mas como já disse, a comissão da Câmara retirou. Então, eu digo para o senhor, porque eu sou uma defensora. A posição de acusar quando se é uma defensora é pesada. Se eu tivesse alguma dúvida acerca do dolo e do conhecimento da presidente sobre os fatos, eu não teria apresentado a denúncia. Eu tenho convicção. Se Vossas Excelências vão corroborar essa convicção, é outra história. Eu estou acusando. Amanhã vem o AGU defender. Né? Vossas Excelências são as autoridades competentes, Vossas Excelências vão dizer. Essa história do parecer, eu até divido com Vossas Excelências, foi muito sofrido eu decidir entrar com impeachment. Porque eu tive acesso a muita coisa no âmbito desse parecer. Né? E eles não queriam entrar. Havia algumas pessoas dentro do partido que eu senti que queriam, porque eu não tenho mesmo nenhuma intimidade com o PSDB. Não tenho, é verdade. Podem dizer que não, mas eu estou falando a verdade. O que eu percebi é que ninguém ia entrar do mundo político, entendeu? E aí eu ia às manifestações e eu ouvia as pessoas falando, poxa, a gente vem, isso não dá em nada. Aí as pessoas pedindo para a presidente renunciar. Renúncia, excelência, é um ato personalíssimo, compreende? Eu consegui fechar todas essas amarras. Eu tive acesso a documentos importantíssimos. Consegue entender a minha situação? O povo pedindo que fosse feita alguma coisa. Eu só vejo Fernando Henrique defender o governo. Demorou para ele apoiar. Podem levantar os textos de jornais. Demorou muito para ele apoiar esse impeachment. Ele é quem dá as ordens, eu vejo assim, dentro do partido. Ninguém ia propor esse impeachment contra a vontade dele naquele... Não sei se Vossa Excelência do PSDB, desculpa. Conclua, doutora Janaína, por favor. Naquele momento. Eu abri a Constituição Federal, junto com o doutor Hélio. Falamos, doutor, a competência é do cidadão brasileiro, não é de partido. Vamos fazer nossa parte. Se eles quiserem entrar depois, eles entram. Graças a Deus que entraram. Entrou PPS primeiro, depois DEM, que eu falo a ordem porque tem que ser justo. Depois entrou PSDB, como partido. Porque havia pessoas desde o primeiro momento, e eu digo o nome aqui de Bruno Araújo, por exemplo. Que foi que no dia que nós distribuímos, que ele doutora soube, Janaína, é a última favor, frase, conclua. que nós iríamos distribuir, ele gritou, chegou Barbosa Lima, sobrinho, no caso fazendo referência a Hélio Bicudo por causa da idade, por causa do peso, da importância e tudo mais. Muito obrigado.